Paz do Senhor, meus amados, vamos continuar a aula aqui. Estamos estudando o Novo Testamento e estamos estudando os Atos dos Apóstolos. Então, nas aulas passadas, a gente tem visto o início da igreja, como ela se inicia, com Jesus discipulando seus apóstolos, começando ali nas regiões mais pobres da Galileia e também na Judéia, e como essa igreja ela se torna universal através do discipulado de Cristo e dos apóstolos que dão continuidade à sua obra. E principalmente através do apóstolo Paulo ali como um 14º apóstolo. Digo mais uma vez 14º porque nós temos Matias, né? Que assume o apostolado de Judas. Muita gente esquece de Matias. Mas Matias toma o lugar de Judas, toma o ministério de Judas, e o apóstolo Paulo ele surge como um apóstolo aos gentios. Mas na aula de hoje nós vamos avançar e vamos falar sobre o fundamento da pregação e a prática da igreja, dessa igreja apostólica. Né? A igreja como era a igreja no primeiro século? Qual era a mensagem que a igreja pregava no primeiro século? Então, veja só, a mensagem central das pregações evangélicas de Atos era a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Isso é evidente. George Ley destaca que a função primária dos apóstolos na comunhão cristã primitiva não era dominar e governar, mas dar testemunho da ressurreição de Cristo. A pregação apostólica mantinha-se como a mensagem central, o anúncio do poderoso ato de Deus, isto é, a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Qual era o tamanho do impacto dessa mensagem para aquele tempo? Veja só, para os judeus era inconcebível que o Redentor, o Messias, ele morresse e principalmente da maneira como morreu, isto é, morte de cruz. Paulo chega a dizer que a pregação do Evangelho é loucura, é escândalo para judeus e loucura para gentios. E por que isso? Primeiro vamos entender por que essa pregação ela é escandalosa para os judeus. Como eu já mencionei, era inconcebível para os judeus que o Cristo, isto é, o Messias, o Machia, ele morresse e principalmente morresse na cruz, morresse no madeiro. E por que isso? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, no Antigo Testamento, nós temos a menção de que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para os judeus, aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Está lá em Deuteronômio 21, 23, capítulo 21, versículo 23. Então, para o judaísmo, e principalmente aquele judaísmo do primeiro século ali, é um judaísmo que tenta a todo custo voltar às origens, tenta negar os profetas. Como assim? O judaísmo do primeiro século, ele tentava trazer de volta as origens do judaísmo. Então, ele tentava seguir à risca os profetas e seguir à risca também a lei de Moisés. Esse é o problema do farisaísmo. Só que as coisas pequenas, eles tinham dificuldade, como amor, como a graça, como a misericórdia.
Então, o judaísmo do primeiro século, ele é um judaísmo que ele tenta seguir a letra a todo custo. De tal maneira que ele começa a impor fardos aos judeus praticantes. Como ele é um judaísmo que segue a letra a todo custo, tentando retornar às origens, lá em Deuteronômio 21, 23, está escrito que o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor Deus te der por herança. Então, para o judeu, maldito aquele que morresse pendurado no madeiro. Em contrapartida, nós temos o Império Romano, que é acostumado a crucificar as pessoas, e para crucificar tinha que pendurar no madeiro. O Império Romano, ele já era acostumado a crucificar as pessoas. Talvez centenas ou até mesmo milhares de pessoas morreram de crucifixão. Jesus não foi o único que morreu crucificado. A crucificação ou a crucifixão era uma espécie de morte horrível, executada para malfeitores, ladrões, salteadores, rebeliados do império, quase nunca para cidadãos romanos. Então, os cidadãos romanos, eles morriam geralmente decapitados, era uma morte mais honrosa, mas quase nunca, ou talvez nunca, crucificado. Por exemplo, Paulo era cidadão romano, e nós vemos Paulo sendo decapitado. A história diz que Paulo foi decapitado. Então, para nós entendermos, os romanos crucificavam. Jesus morreu crucificado. A crucificação de Cristo, então, foi algo normal. E para os judeus, era algo escandaloso. Era algo inconcebível, impensável, inimaginável que alguém morresse crucificado. Principalmente que o Mashiach, ou Messias, ou Cristo, morresse crucificado. Paulo vai dizer que a morte de Cristo é escândalo para judeus, escândalo porque os judeus não aceitavam de maneira alguma, e loucura para gentios. Pois bem, Jesus Cristo é o Salvador e ele morre crucificado. No nosso entendimento cristão, nós entendemos que ele se fez maldito por nós. Jesus Cristo se tornou maldito por amor ao Evangelho. Jesus Cristo, por amor à obra do Pai. Jesus Cristo, então, se torna maldito na cruz por amor a mim e a você. Porque, de fato, está escrito, maldito todo aquele que foi lançado no madeiro, que foi pendurado no madeiro. A teologia ela vai entender que Jesus ele se torna maldito por amor à humanidade, por amor aos eleitos. Então, de certa maneira, os judeus eles não erraram. O grande problema para o judaísmo é que o Messias não poderia se tornar maldito. Eles não conseguem entender o Messias se tornando maldito. Mas a palavra do Senhor fala que o servo dele ganharia muitos. E os judeus não conseguem entender. Mas lá no profeta Isaías 42, nós temos versículo 1 dizendo: o meu servo a quem eu sustento, o meu eleito, em quem tenho toda alegria, nele o meu espírito, ele fará justiça às nações.
Quando nós pegamos Isaías 42 em diante, o texto começa dizendo que ele é o eleito do Senhor. Ele é o eleito de Deus, o Messias é o eleito de Deus. Quando nós olhamos o versículo de número... Perdão, porque eu estou com um pigarro na garganta. Quando nós olhamos o versículo de número 10, 19, na verdade, em diante, diz o seguinte: quem é cego senão o meu povo, ou surdo como o meu mensageiro? A quem envio? E quem é cego, como é que é perfeito? E cego como o servo do Senhor. Então, a palavra do Senhor já falava que o próprio povo de Deus é cego. Cego para a salvação dele. Então, os judeus não conseguem enxergar que a cruz de Cristo é justamente escândalo para eles, mas para todo aquele que crê é a salvação do povo de Deus. Aprove Deus, pela sua infinita misericórdia, que a cruz de Cristo fosse o meio que nós podemos salvar. Mas os judeus não aceitaram. Os judeus não aceitaram, não podiam aceitar. E aqui também há o agir de Deus mediante tudo isso. Agora vamos entender que já estava escrito na palavra que os judeus não aceitariam, porque eles se tornaram cegos. Cegos para a salvação que há através da cruz. Paralelamente, nós temos os gentios. E os gentios também não conseguem enxergar. Quando eu falo gentio, falo o Império Romano, que foi o grande entrave dos cristãos no primeiro século e perseguiu com força os cristãos. E para o Império Romano, para o mundo helenístico, ali o greco-romano, o mundo greco-romano, os deuses eram heróis. Então nós temos lá, por exemplo, Hércules e os 12 trabalhos de Hércules. Nós temos lá outros e outros deuses, sempre com seus atos de bravura e heroísmo. Só que quando se olha para Cristo, Cristo morreu e ressuscitou. Então, para o mundo gentílico, como é que alguém que morreu e não conseguiu salvar nem a sua vida vai conseguir salvar a vida de outros? Então, no mundo grego-romano ou greco-romano, não havia espaço para um Salvador que morreu. Então, a pregação da cruz de Cristo, ela se torna loucura para os gregos. É interessante que quando Paulo está pregando em Atenas, algumas pessoas vão caçoar dele, outras vão dizer, não, outro dia vamos ouvir você a respeito dessas coisas. Porque a pregação da cruz de Cristo era loucura. É interessante que até hoje a pregação da cruz é loucura, porque vamos fazer uma análise sobre a pregação da cruz de Cristo. Nós falamos de um homem por nome de Jesus, que viveu há cerca de 2000 anos atrás, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O grande problema é justamente agora. Que Jesus nasceu, viveu e morreu, não há problema. Para muitas pessoas, Jesus foi um homem. Jesus foi um mestre, foi um rabino, foi alguém que trazia muita luz, muitos ensinamentos. É praticamente aceito hoje em todas as religiões que Jesus nasceu, viveu e morreu. Não é? O grande problema é quando nós falamos que ele ressuscitou. Que Jesus nasceu, não há problema, não há discordância. Que ele viveu, também não há. O problema é quando nós declaramos que Jesus
ressuscitou. E aqui as pessoas elas entram em parafuso. Porque se Jesus ressuscitou, ele vive. Essa é a mensagem central do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, os apóstolos estão preocupados em pregar Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Miguel. Então, eu quero que vocês tenham noção sobre isso. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O que isso muda na tua vida? E nós faremos um trabalho a respeito disso.